Diana. Boa tarde, pessoal. Estamos esperando só a Ana chegar para dar uma boa tarde oficial. Bom, gente. Oi. Você está numa conta institucional? Tô. Tá. Eu já coloquei para gravar, porque eu sempre esqueço. Às vezes o pessoal que me lembra, para gravar a aula, aí eu começo a gravar. Então já coloquei, porque se depender de mim eu vou esquecer. Então, eu vou fazer, eu estou só com o computador, que você viu que eu não estou em casa, né? Uhum. Aí eu estou só com o computador, então acontece aquele negócio que a pessoa não vê, né? Eu vou ficar falando sozinha, é isso, né? É. Mas aí você acompanha, se alguém levantar a mão. Acompanha. Você prefere que, se surgir alguma pergunta, a gente já faz, ou melhor deixar para o final? Você que sabe. Tá, então qualquer coisa eu interrompo se surgir, tá? Tá. Às vezes a dúvida, assim, é uma dúvida imediata, precisa resolver, é melhor a gente aproveitar, né? Uhum. É. Mas às vezes eles vão colocando mais no chat, eles preferem, então eu vou, né? A gente vai mediando no final. Tá. Bom, boa tarde, pessoal. Eu chamei, né, convoquei 2 turmas para participar dessa fala da Ana Paula, e também vai ter alguns visitantes que, como eu divulguei no Instagram, algumas pessoas tiveram interesse, e aí a gente divulgou o link de acesso, mas todo mundo fique à vontade. A Ana Paula é super solista, quando vocês viram, né? Se quiser mandar perguntas, manda no chat. E no final vocês podem ligar o microfone, quiser ligar a câmera também, e aí faz a pergunta de vocês, tá bom? Eu fiz essa atividade de chamar convidados no primeiro ano, o pessoal gostou muito. E aí, como a disciplina é de física, a gente sempre busca uma temática, né, do conteúdo que a gente já vai ministrar e convida alguém também que seja da área. No primeiro momento foi sobre astronomia, cosmologia, e agora a Ana Paula vem conversar com a gente sobre a termodinâmica. Vocês vão ver que é um tema muito amplo, então não esperem também que ela dê conta de toda a história, por isso que eu acabei colocando uma breve história da termodinâmica, porque realmente é muito amplo o conteúdo. E por que as físicas? A gente acaba vendo na sociedade um movimento para identificar, né, para a gente conhecer um pouco mais sobre as mulheres na ciência, só que isso ainda é muito pouco. Se a gente traz para a física, talvez alguém lembre da Marie Curie, ou um nome muito específico, mas em geral você vai lembrar do Newton, do Galileu, do Einstein. Então a gente precisa mudar isso, porque sim, existem muitas mulheres na física, e a gente precisa perceber o quanto que elas são importantes. A gente trouxe alguns exemplos para o primeiro ano, agora com as turmas do segundo, e os convidados vão também ter uma oportunidade de conhecer Ana Paula. E aí eu trouxe um pouquinho de quem é Ana Paula fora da academia, até a gente saber o que ela faz na área acadêmica. Primeiro, ela é paulista, fez, né, o ensino, saiu de casa para fazer o ensino médio, depois nunca mais voltou. Tem a graduação, mestrado e doutorado pela Unicamp. Fez mestrado e doutorado trabalhando, que eu achei isso, eu não sabia. A gente conversava muito, ela foi minha orientadora, mas a princípio eu não sabia. A gente sempre tem essa ideia de que os nossos professores são aquelas pessoas que vivem para as ciências, não tem uma história por trás. Então, depois, né, do contato com a Ana Paula, que eu fui conhecendo, é que você se encanta, porque é uma pessoa como a gente, que tem dificuldades, que tem ideais, que corre atrás. Então, acho isso muito legal, da gente conhecer um pouquinho mais sobre os cientistas, sobre quem são essas pessoas que fazem a ciência. E aí, depois, ela já formada, né, começou a lecionar, se apaixonou pela área e saiu da Caixa Econômica, que era um trabalho muito bom, né? Todo mundo sabe que que a gente precisa também do apoio financeiro, de estabilidade. Encontrei a palavra, estava falhando aqui. E aí, em 2007, ela veio para Campina Grande, que é a cidade, né, minha cidade natal, onde eu estudei lá na UEPB, e ela faz um trabalho belíssimo na instituição. Várias das pessoas que estão aqui, dos convidados, já teve, em algum momento, teve contato com a Ana Paula, ou como professora, ou como orientadora, e a gente é apaixonado por essa mulher, gente, porque ela realmente tem muita paixão pelo que faz, e é muito legal quando a gente encontra um professor assim. Eu espero um dia ser um pouquinho do que a Ana Paula for, porque se eu conseguir um pouquinho, eu já vou estar feliz. E aí, na academia, ela tem um grupo de pesquisa de história e filosofia, de história e ensino da ciência, já tem mais de 10 anos, é um grupo que tem trazido grandes contribuições para a área, inclusive livros também, já organizou livros
na área. Então, assim, o currículo dela é enorme e hoje a gente vai saber um pedacinho do que ela faz na área da termodinâmica. Eu indiquei para vocês na primeira unidade um texto sobre o calor, foi apenas um recorte do texto, porque ele era bem grande. E indiquei um segundo agora sobre Sadi Carnot e a termodinâmica, eu espero que vocês leiam. E eu vou parar de falar, porque a vez é de Ana Paula. Ana, fica à vontade. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Ah, gente, hoje é o aniversário de Ana Paula. Depois eu fiquei me sentindo culpada, porque eu disse, caramba, como é que eu faço uma coisa dessa? É muito amor pela profissão. Olha, eu falei, não, é porque é a Rafael, eu não vou negar. Esse dia que eu vi dia 13, falei, é o dia que eu enfio o pé na jaca, eu não queria trabalhar, mas tudo bem. Pois é, a gente não vai cantar parabéns, porque se eu for cantar, todo mundo vai sair dessa conexão. Então, assim, realmente muito obrigada por ter aceitado. E vocês que estão aqui, gente, aproveitem esse momento, porque, olha, é o aniversário da pessoa e ela está aqui para falar com a gente, então a gente realmente tem que aproveitar, tá? Ana, fica à vontade. Peraí, deixa eu ver. Nossa, esse negócio de usar um computador só não dá certo. Peraí, como que funciona o negócio? Tem que compartilhar a tela inteira, né? Uhum. Tá. Obrigada, Rafael, pelas suas palavras. Você sabe que o dia que eu escrevi essa mini bio para o pessoal lá do... Ai, cadê? Onde que eu tô aqui? Para o pessoal lá do Joe Scientifics. Falei, nossa, aí eu olhei a mini bio do resto, era tudo um monte de título. Eu falei, nossa, eu não sabia que para escrever título. Né? E tem muita gente que não sabe, porque não está no currículo Lattes, que eu trabalhei e fiz o doutorado. Aliás, 2 trabalhos junto com o doutorado, mas é porque eu sou gente como a gente, né? Comum. Exato. Bom, nessa linha, mais ou menos, do que você falou aí, a partir de agora eu não vou ver mais ninguém, né? Então, qualquer coisa, só me dá um toque. Oxi. Então, nessa linha que você falou da gente só lembrar de homens brancos, europeus, etc., etc., o que eu pensei? Falei, bom, se a gente for usar todos os nomes que aparecem naquele artigo que os meninos, que os estudantes tiveram só um recorte, é muita informação e a gente acaba, de uma maneira ou de outra, lembrando mais das pessoas do que da própria ciência ou dos conceitos. Então, o que eu propus, que eu pensei, foi tentar contar essa breve história, uma breve história mesmo, vocês viram aí que tem 20 slides, nem isso, sem focar nas pessoas, tá? Por quê? Porque quando a gente pensa na ciência como um todo, a gente tem que pensar que ela não é uma obra específica de uma pessoa ou de outra, mas ela é um conjunto, né, um conhecimento que é fruto de um determinado tempo e espaço em que várias pessoas estão envolvidas. E elas estão envolvidas porque elas tentam, de uma forma muito característica daquele momento que elas estão vivendo, daquele momento histórico, tentar resolver alguns problemas, tá? Se eu fosse pensar em termos de filosofia, eu estaria optando por um dos filósofos da ciência, etc., etc., mas a gente não vai entrar nisso. E a gente vai pensar, então, a termodinâmica em termos de fenômenos, né? Então, um fenômeno que todo mundo conhece e que desde sempre existiu, independente da antiguidade, do local onde as pessoas estavam, é a chuva, né? E sempre que a gente tem um fenômeno, qual a intenção de quem está estudando, né, sobre a natureza? É tentar entender a causa. Então, no fenômeno da chuva, ainda que esses nomes, por exemplo, evaporação, precipitação, etc., etc., esses nomes fossem dados posteriormente, a ideia de que a chuva vinha porque você tinha uma fonte de calor, né, que de alguma forma esquentava uma água, né, essa ideia do fenômeno e da causa, ela sempre existiu na natureza, né?
Restava saber, então, como explicar isso dentro dos conceitos e do conhecimento que essas pessoas tinham em determinado momento, tá? Um outro fenômeno que sempre existiu e que aí as pessoas vão tentar explicar é o da queda d'água, né? Eu não sei se essa queda d'água é de Seabra, eu tentei procurar lá na Chapada Diamantina, tá? Então, o fenômeno da queda d'água, ele só existe porque existe uma diferença aqui, né, de altitude, que é a causa. Se não tivesse essa causa, não tinha esse fenômeno. Esses fenômenos, tanto a chuva quanto a queda d'água, eles parecem muito semelhantes quando a gente pensa que uma coisa está se transformando em outra. Então, a natureza pega o calor do sol, joga na água e transforma em chuva, né? Se a gente for pensar a natureza como um ser, né? A natureza pega a água, né, caindo de uma determinada altura e faz com que essa água movimente o fundo, né, da lagoa, e aí você tem barulho, né, e tudo isso. Então, você tem sempre uma coisa se transformando em outra. E isso sempre vai acontecer na natureza de forma que não haja desperdício, né? Que a ideia de que a natureza é sábia, ela também sempre existiu. Né? Outro fenômeno que sempre existiu na natureza, que as pessoas entendiam, sim, tinham uma noção, mas precisavam explicar de acordo com o conhecimento da época, é a energia que o corpo humano tem. Então, o que faz com que o corpo humano tenha uma energia é a alimentação que ele tem, né? Se eu não tiver essa transformação do alimento que eu como dentro do organismo para que ele se movimente, né? Eu morro de, sei lá, quando a pessoa morre de inanição porque ela não come e ela não consegue se movimentar. Então, eu não tenho, novamente, a transformação. Então, esses fenômenos de transformação de uma coisa em outra, eles sempre existiram, né? Em diferentes momentos da história, os estudiosos, os filósofos, os médicos, os alquimistas, né, as pessoas que estudavam a natureza ou que estavam envolvidas com esses fenômenos naturais vão tentar explicar usando de diferentes conceitos, de diferentes ideias, hipóteses, etc. No século XIX, a gente tem um momento muito característico da forma como explicar essas coisas. Né? O século XIX é um momento em que a racionalidade dentro das explicações da ciência vai estar muito, vai ser muito enfática, né? O foco vai ser, olha, como que a gente pode controlar esses fenômenos da natureza? Como que eu posso reproduzir esses fenômenos dentro de um laboratório? Então, o século XIX é o século da experimentação, muita experimentação, e reproduzindo isso no laboratório, como que eu posso controlar e, a partir desse controle, obter benefícios? Então, como que a natureza, eu controlando a natureza, eu conseguiria me beneficiar, né, do que estava acontecendo ali. E aí, para conseguir reproduzir, obter benefícios e controlar, eles precisavam entender as causas. Entende as causas, reproduz as causas, controla, né? E aí, controlando isso, conseguiria aproveitar o fenômeno. Então, isso é uma mentalidade, é uma forma de pensar muito característica do século XIX, né? Que é que não está localizado num determinado país, não está localizado num determinado com determinadas pessoas. É uma forma de pensar geral, assim. Né? Então, é muito diferente do que se pensava na antiguidade, e por aí vai. Em particular, no século XIX,
você tinha duas nações que eram, que eu considerei aí as potências, né, e propositadamente eu coloquei aqui o cifrão, porque eram as duas nações mais ricas daquele momento. Eram as duas nações que mais brigavam também, né, mas elas eram as mais ricas, que é a Inglaterra e a França. Então, essas duas nações, elas vão estar mais ainda preocupadas, interessadas em controlar esses fenômenos para obter benefícios deles, né? Então, como que elas vão, a partir do momento que elas têm muito dinheiro, tentar controlar essa natureza e obter benefícios? A Inglaterra, no século XIX, e já vem de antes, né, na verdade, a era vitoriana, que é da Rainha Vitória, era uma das nações mais ricas no século XIX. Por que mais rica? A Inglaterra já tinha passado pela Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela não é uma luta, nada disso, né? Ela é uma questão econômica, que vai produzir, vai ocasionar um progresso, né, e muita riqueza para a Inglaterra. Quais os motivos, né, da Inglaterra no século XIX ser uma potência? Então, eu vou citar alguns. Um deles é que o território da Inglaterra, ele possuía muitas minas de carvão mineral, né, não um carvão que a gente queima, um carvão mineral, e aí esse carvão mineral era utilizado como fonte de calor, né? Então, eles tinham o combustível inicial, que era esse carvão mineral. Com essa potência, com esse dinheiro que a Inglaterra começou a obter durante os séculos XVIII e XIX, ela começou a se expandir, a expandir os territórios. Então, é um século XVIII, século XIX, é um século que você tem muitas guerras entre França e Inglaterra, a Guerra dos 100 Anos, é aquela briga toda. E nessa briga toda, a Inglaterra estabelece colônias, né? Ela invade a América, a Índia, a África, e esses lugares que ela invade são lugares muito ricos em minérios, e também pessoas que eles vão escravizar, né? Então, a Inglaterra, ela tem o minério, ela tem o dinheiro, e ela começa, então, a avançar aí e, né, cada vez mais possuir recursos para controlar e dominar essa natureza. Então, no século XIX, a Inglaterra é o grande foco da produção de conhecimento, porque ela tem um objetivo, né? Que é esse objetivo de progredir cada vez mais. Bom, e aí vão aparecer, então isso justifica o fato de que na Inglaterra é que você vai começar com as primeiras máquinas a vapor, né? Então eu tenho minério, eu construo uma máquina a vapor que é muito semelhante àquele primeiro fenômeno que eu mostrei aqui. Então, o que é uma panela de pressão? Na verdade, eu vou prender aquela evaporação, né, da fonte de calor atuando na água. E aí, quando eu prendo o vapor aqui dentro, eu consigo ter uma força de trabalho, né? Tanto que a gente, quando pega uma panela de pressão e ela realmente pega a pressão, né, que a gente chama, ela começa a mexer aquele negocinho de cima, assim, né, aquela pecinha de cima. Então, eu tenho esse controle da causa, né, dessa evaporação, e aí, com isso, eu gero movimento. Esse movimento vai me levar a produzir máquinas. Então, eu pego esse movimento e associo a uma outra máquina e gero, né, um trabalho. Então, é a ideia, por exemplo, da máquina a vapor do Newcomen, de 1711. Então, você tem a caldeira, né, um funcionamento, a mesma coisa da evaporação lá que gera chuva, né? Você tem o fogo esquentando a água, isso gera o vapor faz movimentar essa outra peça aqui, né, e essa peça
substitui o homem no trabalho que ele tinha que fazer. Tá? Então, essas máquinas, as máquinas a vapor, aparecem nomes aqui, por quê? Porque elas implicam no registro de patente. Então, eles vão aprimorando as máquinas com vistas a ter uma máquina que funcione melhor, que produza mais movimento com menos vapor, que eu use menos carvão mineral para esquentar a água, mas consiga mais movimento. E aí você começa, principalmente na Inglaterra do século XVII, do século XVIII, do século XIX, a ter vários registros de patentes de novas máquinas. Isso vai produzir um avanço tecnológico. Para melhorar a máquina, não necessariamente eu precisava conhecer as leis que envolviam ali, né? Eu entendia como funcionava a causa, mas eu não entendia a natureza daquilo que estava acontecendo. E aí vão aparecer, então, vários fabricantes, né? É um avanço principalmente dentro dos fabricantes, não é dentro das universidades, dentro das academias, né, dentro dos institutos, é dentro das indústrias, né, das fábricas. Vai aparecer a máquina do Watt, que tem uma patente registrada em 1780, e aí outros fabricantes de máquinas, eles vão tentar aprimorar isso, né? O que eles buscavam, então? Bom, eles vão tentar ter um combustível que gaste menos, para que, com uma determinada quantidade de calor, eu produza mais movimento. Então, o mais movimento é o menor gasto de combustível para produzir mais trabalho, ou seja, o rendimento da máquina. Então, nesse momento, tentando por patentes, construir novas máquinas, vai aparecer muitas ideias de combustíveis, né? Então, vai aparecer, e se eu pegar e fazer uma transformação química, que era, por exemplo, a pilha do Volta já tinha nessa época, que era lá, cobre e zinco produz corrente elétrica, uma reação química, produzindo eletricidade. Será que eu poderia, com essa eletricidade, produzir movimento? Então, eu tenho uma transformação da reação química em eletricidade, e eletricidade pode virar movimento, a eletricidade pode virar calor, calor pode virar eletricidade, magnetismo também, eu posso fazer variar os ímãs, movimentar os ímãs, e aí são os polos, é essa propriedade magnética que gera um movimento. Então, durante todo o século XIX, você tem o setor de construção de máquinas também tentando fazer, aprimorar, né, ou melhorar o rendimento das máquinas, principalmente na Inglaterra. Então, as máquinas a vapor, as máquinas que estão baseadas naquele primeiro fenômeno que eu coloquei lá, que é o fenômeno da evaporação, elas vão se desenvolver inicialmente na Inglaterra, né, que tinha o combustível, tinha o dinheiro, e vai começar com essa briga por patentes. A outra potência que eu mostrei ali no começo, que era a França, ela vai ser um pouco mais retardada em termos de condições econômicas. Então, a Revolução na França, que é a Revolução Francesa, que acontece no final do século XVIII, é mais uma revolução social. Então, você tem a briga, a burguesia, etc., etc., e com o fim da Revolução Francesa, você tem a ascensão de Napoleão, que vai começar a dominar vários lugares ali, né? Vai colonizar outras nações diferentes da Inglaterra, e eles vão começar um processo um pouco mais lento de industrialização, tentando se equiparar à Inglaterra, né? Porque o burguês na França, ele não era tão rico quanto o burguês ou o nobre da Inglaterra, né? Então, eles começam com esse processo de industrialização. Esse processo de industrialização envolve procurar por minas, procurar por carvão, né? Procurar por novos combustíveis. Quem é que vai trabalhar nas minas?
os pobres, e aí as condições de trabalho são cada vez piores. Então, tem vários filmes, tem aquele filme que é um musical, Os Miseráveis, que fala sobre isso, né, essa diferença social que você tem na França no final do século XVIII, começo do século XIX. Né? E a França vai entrar nessa tentativa de chegar aos níveis da Inglaterra em termos de progresso de máquinas, né, de industrialização. Em 1824, entre essas pessoas que estavam tentando entender industrialização, vai aparecer um trabalho em que o autor faz uma analogia entre essa queda d'água aqui e uma diferença de temperatura. Então, qual que é a analogia que ele faz? Ele fala, olha, se eu tenho uma queda d'água, quanto mais alta for essa cachoeira, maior o impacto que ela produz aqui. Né? Mais alto é o sol. Bom, se eu penso que a água é um fluido e o calor, o calórico, né? Nessa época ele adotava ainda o calor como um fluido também, assim como a água. Então, como que eu faço para o fluido calórico descer, né, cair dessa altura aqui, diferente? Ora, essa altura é o equivalente a uma diferença de temperatura. Então, no ponto mais alto, eu tenho uma fonte quente. O movimento natural do calor ou do calórico é ir da fonte quente para a fonte fria, né? O que está quente, esfria. O que está frio, esquenta se você aquece, né? Então, eu posso pensar que o que vai... a causa do fenômeno, né, da queda do calor aqui é simplesmente essa diferença de temperatura aqui. Então, se eu consigo um trabalho a partir de uma queda d'água mais alta, eu vou conseguir um trabalho melhor se eu tiver diferenças de temperatura mais extremas. Né? Esse trabalho de 1824 era o trabalho de uma pessoa que ele era um militar, ninguém prestou muita atenção nesse trabalho, e ele, para piorar a situação, ele deixou algumas respostas em aberto nesse trabalho. Por exemplo, ele não entende, se a quantidade de trabalho realizado depende apenas da diferença de temperatura, por que que o trabalho realizado entre 10 e 60 graus é diferente do trabalho realizado entre 0 e 50? Se a diferença de temperatura é a mesma coisa nos dois casos? Então, entre 10 e 60, eu tenho uma diferença de temperatura de 50, portanto, o meu calórico estaria variando entre os mesmos extremos, e aqui também, só que aqui, nessa situação de 0 e 50, eu produzo bem menos trabalho, né? O rendimento é bem menor, por uma mesma diferença de temperatura. Ele não consegue responder isso, ele deixa em aberto nesse trabalho de 24. Outra coisa que também não fica muito claro, que ele, nesse trabalho de 24, é se seria possível criar uma máquina que utilizasse o próprio movimento dela como combustível. Então, se a gente voltar aqui, vamos pensar nessa cachoeira aqui. Então, a queda d'água cai, aqui embaixo eu movimento, por exemplo, um moinho. Esse moinho faz com que a água suba novamente, então ele vai jogar a água para cima, a água vai cair aqui, vai movimentar o moinho e por aí vai, né? Movimenta a bomba joga a água para cima e por aí vai. Então, será que isso poderia ser uma coisa eterna? Esse movimento poderia ser eterno? Eu começo isso, ele nunca mais para, porque a própria queda já movimenta para a subida e por aí vai. Esse tipo de máquina seria o que a gente chama de moto perpétuo ou moto contínuo, né? Que foi uma busca universal. Então, desde o início da humanidade,
que se tenta encontrar uma máquina que, uma vez que você começa a funcionar ela se mantém sozinha. Isso não parecia muito claro, porque se você pensa só nessa conservação, né, que uma coisa se transforma em outra, isso poderia ser sempre conservado, então poderia existir um moto perpétuo. Por outro lado, essa situação aqui mostrava que nem sempre essa conservação ela pode ser adotada como alguma coisa certa. Tem alguma coisa acontecendo aqui nesse tipo de fenômeno que não deixa que todo o meu trabalho seja reaproveitado, esse rendimento seja 100%. Tudo que eu uso de combustível vira trabalho, todo o meu trabalho pode ser transformado em algum outro tipo de coisa, né? Então, isso não ficava muito claro. Bom, esse trabalho de 24, como eu falei, quase ninguém leu, era um trabalho, foi um trabalho ignorado, né? Foi lá esquecido, ninguém vai prestar muita atenção. Ainda no século XIX, durante as décadas de 1850 e 1870, na Inglaterra, na França e também na Alemanha, várias pessoas, né, começaram a estudar principalmente esse fenômeno aqui, o fenômeno 3, porque era um fenômeno de transformação também, uma transformação química. Então, como que se dá essa transformação? Um médico alemão, né, que isso era mais, envolvia mais a medicina do que a física e os construtores de máquinas, ele observou que a cor do sangue era diferente em pessoas que moravam nas regiões dos trópicos e pessoas que moravam nas regiões, na Europa, por exemplo, né? Parecia que um sangue era mais vermelho que o outro. E aí ele tentou entender se essa diferença da cor do sangue implicava também numa capacidade de realizar esforço físico, né? Parecia que tinha alguma coisa relacionada com isso. Então, eu tinha mais um tipo de transformação. Eu tinha a transformação dos alimentos, que fazia com que a pessoa se movimentasse. Essa transformação também envolvia alguma coisa no sangue e parecia estar associada à região que a pessoa morava. Portanto, poderia ter alguma coisa relacionada com o sol, né? Então, você tem várias relações de transformação acontecendo aí. E ele começou a associar isso aos rendimentos das máquinas também. A questão era, né, assim como na máquina a gente não sabia como produzir mais movimento com menos vapor, como que seria esse esforço realizado a partir da reação química? Então, quanto que eu precisaria transformar do meu alimento para conseguir ter um esforço físico maior? Então, vejam, são coisas diferentes. Você tem uma queda d'água, você tem a chuva, que é a panela de pressão, você tem uma pessoa correndo. São três fenômenos que parecem diferentes, mas que eles têm a mesma natureza, uma natureza de transformação. Né? Transformação de forças, que eles chamavam. Né? E aí, então, vão aparecer vários estudos tentando explicar as causas desses fenômenos. Entre as décadas de 1850 e 1870, a gente tem dois tipos de explicações diferentes acontecendo na Inglaterra e na Alemanha. Na Inglaterra, a explicação vem através de um experimento. Então, era um experimento em que dois pesos desciam. Aqui eu tenho dois pesos que vão descer por essa polia de uma certa altura. Conforme os pesos descem, giram essa manivela, e essa manivela move essas pazinhas aqui dentro desse calorímetro com água, né? E aí ele vê que esse movimento da pazinha esquenta a água aqui.
Então, eu tenho uma explicação baseada num movimento de queda, né, que aumenta a temperatura lá dentro. Um experimento. Na Alemanha, ele vai explicar da seguinte forma: olha, na roda d'água, a custo da diminuição de volume continuamente sofrida pelo corpo da Terra devido à queda da água, então ele vai lá para aquele segundo fenômeno que eu mostrei, surge movimento e desaparece depois, trazendo uma importante quantidade de calor. Então, cai, mexe lá a roda d'água, mexe o moinho, esquenta. Ao contrário disso, a máquina a vapor serve para decompor o calor em movimento ou erguimento de carga, que era o que funcionava na máquina a vapor. Uma locomotiva com seu comboio é comparável a um aparelho de destilação. O calor aplicado sobre a caldeira sai como movimento e este se deposita de volta nos eixos das rodas como quantidade de calor. Então, fazendo várias analogias de como os fenômenos que aconteciam pareciam ter todos a mesma causa, então, mesmo efeito, mesma causa, os dois vão chegar na mesma resposta, que é explicar os fenômenos 1 e 3 e chegar numa proporção entre a quantidade de calor produzida a partir do movimento. Tá? No mesmo período, né, então a gente está pensando em 20 anos aí, na Inglaterra e na Alemanha, eles vão pensar naquele problema que está em aberto no trabalho de 24, né, porque o trabalho de 24 ficou esquecido, em 1840 alguém recuperou, leu, em 1865 vão ler novamente e tentar explicar o que ficou em aberto, tá? Então, na Inglaterra, eles vão explicar aquele problema da seguinte forma: há no presente, no mundo material, uma tendência universal à dissipação de energia mecânica, então é por isso que entre 10 e 60 é diferente de 0 e 50, e é por isso que eu não consigo construir um moto perpétuo, porque há uma tendência de perder energia, então você nunca volta para o zero, né? Em fenômenos irreversíveis. E aí ele fala também que qualquer restauração de energia mecânica sem algum equivalente de dissipação é impossível e provavelmente nunca efetuada por meio de matéria organizada, seja provida de vida vegetal ou sujeita à vontade de uma criatura animada. Ou seja, o movimento perpétuo ou moto contínuo é impossível, né? Porque eu nunca consigo voltar ao zero do tanto que eu gastei, né? Não existe um rendimento de 100%. Toda máquina perde um pouco quando ela começa a funcionar. Na Alemanha, estudando a mesma coisa, ele vai explicar isso dessa forma: a energia do universo é constante, né? Então as coisas se perdem, mas se perde em uma parte, se conserva em outra, se transforma. E a entropia, a desordem do universo, tende ao máximo. O que é a entropia? A entropia foi um termo criado em 1865, nesse trabalho, que ele vai explicar como desordem. Bom, como explicar isso em termos mais coloquiais? Pense no seguinte, você vai fritar um ovo, né? Então eu pego, quebro um ovo, frito ele. Para fazer esse tipo de fenômeno, eu gastei energia, tanto a energia de quebrar a casca, quanto a de fritar o ovo. Se eu pegar esse ovo frito e colocar ele na geladeira, por exemplo, eu retomaria aquela energia que ele desprendeu, eu daria de volta, né? Porque eu vou resfriar, devolver para ele aquele calor que ele perdeu. Só que eu não consigo fazer com que o ovo volte para dentro da casca, né? Então, uma vez que você começa a gastar energia e aumentar essa desordem, né, ela vai sempre aumentar, né? Ela não volta, não retorna totalmente se você inverter o fornecimento de energia. Acho que isso ficou meio complicado, se vocês tiverem perguntas, a gente vai resolver.
Então, essas duas explicações são aplicadas àqueles problemas que ficaram no fenômeno 2, que é o da queda d'água, e que o trabalho de 1824 não resolveu. Então, essas discussões todas, elas não têm nada a ver com os motores, né? Essas discussões de entropia, de dissipação de energia, de transformação do alimento, etc., elas não necessariamente envolviam uma aplicação direta lá nas fábricas que estavam desenvolvendo motores, né? Então, os motores continuaram evoluindo, você vai ter um motor de compressão, o que explode e o que resfria, e por aí movimenta os pistões, que é um movimento, né, é um motor de pistão. Você vai ter, então, motores relacionados à transformação da energia elétrica e magnética, que é um motor elétrico. Essas discussões aqui estavam lá na parte de quem mexia com a construção de máquinas, enquanto as discussões mais teóricas estavam dentro da academia, né? E dentro da academia, houve uma necessidade de organizar esse conhecimento. E aí, posteriormente, já para o final do século XIX, começou-se a denominar ou ordenar essas observações que tinham se feito sobre os fenômenos da natureza. É aí que vão ser criadas as leis da termodinâmica, tá? Então, essas pessoas, no final do século XIX, olharam lá para trás e viram, olha, né, a gente pode chamar a conservação da energia, que são as discussões que ocorreram na década de 50, de primeira lei, né? Elas já tinham aparecido em 1824, mas ninguém tinha lido. Então, por isso que ela ficou chamada de primeira lei, porque olharam só para os trabalhos de 1850. A segunda lei, que é a dessa flecha do tempo, que a transformação, que a energia sempre tende a entropia sempre tende a aumentar, você não pode ter um moto contínuo, etc., etc., ela vai ser chamada de segunda porque ela foi escolhida a partir do trabalho de 52 e de 65. Mas ela também já tinha aparecido no trabalho de 24. E acontece que, para valer tanto a primeira quanto a segunda lei, já se sabia, e todo mundo já sabia, já tinha assumido isso, que, né, um corpo a temperatura mais alta diminui de temperatura ao entrar em contato com outro temperatura mais baixa, ou seja, o sentido, né, eu não posso pegar um corpo frio, ele não vai fornecer, não vai deixar um outro corpo mais quente do que ele mesmo, né? É sempre no sentido do mais quente para o mais frio. Isso já era conhecido há muito tempo, desde que fizeram o termômetro que funciona dessa forma, né? De tentar entrar em equilíbrio as temperaturas, vai do quente para o frio. Então, isso foi chamado, lá no final do século XIX, de lei zero, porque era uma coisa que já se tinha o conhecimento mesmo antes de determinar a primeira lei, né? Então, isso é uma maneira de ordenar a natureza que está muito vinculada à forma das pessoas pensarem no século XIX, né? Nessa vontade de controlar a natureza dando leis, né? Então, você vai ter, a natureza tem que agir de acordo com a primeira, a segunda lei da termodinâmica. Mas, na verdade, o funcionamento das coisas não depende das leis, né? Os fenômenos e as suas causas, eles ocorrem independente das leis da termodinâmica, né? E essa formulação das leis, então, ela ocorre para tentar racionalizar, né, ou dividir, tornar analítico todo esse conhecimento, deixar ele todo organizado. O século XIX é quando eles querem organizar as coisas, né?
E aí, esse controle, essa organização, essa ordenação visava o progresso, só que era um progresso para alguns, para aqueles que podiam construir as máquinas, mas não para aqueles que trabalhavam nas minas, né, e que eram cada vez mais explorados para esse progresso que estava sendo feito lá na frente. Outra coisa que a gente pode pensar é que eu não preciso necessariamente conhecer as leis para construir uma máquina. E algumas vezes o conhecimento científico ele acontece de forma inversa. Primeiro você faz funcionar alguma coisa para daí tentar entender a causa daquele funcionamento e ordenar esse funcionamento colocando o que a gente chama de leis, né? Mas essas coisas elas não são únicas, elas não são suficientes. Uma coisa não implica necessariamente na outra, né? Então, construir a máquina não implica, primeiro, saber a lei, se eu não souber, eu não sei fazer, né? Mas também saber as leis não implica necessariamente dominar as máquinas e a natureza, né? Não é porque eu sei resolver, teoricamente, as leis da termodinâmica que eu vou conseguir dominar todas as máquinas que envolvem termodinâmica e a natureza e etc. Bom, vamos para as perguntas. Rafael. E aí, pessoal, alguma pergunta? Até então, só tem a Letícia que comentou a sua última fala sobre o progresso, essa relação do progresso com o avanço da ciência, né? A relação da tecnologia com o avanço da ciência. Mas perguntas ainda não surgiram. Alguém quer? Se vocês quiserem, pode ligar o microfone ou colocar aqui no chat que eu leio, tá bom, gente? Tem alguma pergunta? Nada. Rafael, você tem uma pergunta para mim? É sempre assim. Então, eu ia só pedir para você comentar um pouco mais sobre a questão da ordem cronológica dos eventos, que a gente acaba sempre pensando, que inclusive eu já dei uma aula para ele sobre o equilíbrio térmico, que aí você acabou falando que é a questão da lei zero. E aí, quando a gente apresenta as leis da termodinâmica, aí vai na cronologia, né? Lei 0, 1 e 2. Só que isso acaba não ocorrendo, e você já falou um pouco, mas só para você explorar um pouco mais sobre a construção da ciência, essa questão do anacronismo também, quando a gente olha para a construção da ciência, e aí falar um pouquinho mais. E chegou uma pergunta, se você quiser já responder junto. A Samira está perguntando se a ciência nasce da necessidade social ou é o inverso. Então, veja, vamos falar do equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico ele é a base para a definição do conceito de temperatura, né? Então, temperatura é quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, eu posso falar que eles têm a mesma temperatura, né? Se dois corpos não têm a mesma temperatura, então, naturalmente, o que vai acontecer é que vai haver uma perda de calor do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, isso vai ser pensado desde lá do século XVII, XV, sei lá eu, que é quando eles estão tentando construir os termômetros das escalas termométricas, né? Então, como que eu vou construir, determinar, quantificar, na verdade, essa diferença de temperatura entre dois corpos para eu poder comparar se um corpo está mais quente ou mais frio do que o outro, né? Então, é aí que vem a ideia de que eu tenho que estabelecer um padrão do que é esse equilíbrio térmico para eu poder comparar coisas. Eu não posso comparar se eu não tenho um padrão. Então, o equilíbrio térmico aparece lá. E ele é fundamental porque eu não tenho conservação em termos conservação da energia se eu tenho corpos em equilíbrio térmico, né? Se eu não tiver diferença de temperatura, eu não tenho por que transformar uma coisa em outra. Então, em equilíbrio, fica tudo paradinho, né? Não tem isso.
Então, a conservação da energia, a transformação de uma coisa em outra, ela se dá à medida que eu tenho uma diferença, seja diferença de temperatura, seja diferença de altura, seja diferença de altura e de temperatura, né? Que vai levar a essa transformação das forças. Essa pergunta da Samira, ela é um pouquinho mais capciosa, eu diria, né? A ciência nasce da necessidade social ou é o inverso? Veja, a ciência, enquanto conhecimento, ciência que a gente entende hoje, ela vai ser instituída a partir do final do século XIX, né? Então, o que a gente tem que perguntar é, na verdade, se o conhecimento sobre alguma coisa nasce da necessidade social. Pode nascer e pode não nascer, né? Então, você tem um conhecimento sobre relações humanas, conhecimento social, que não necessariamente nasce da necessidade de desenvolver, de progresso, etc., etc., né? Então, se eu fosse uma historiadora marxista, como o Boris Hessen, eu ia falar que todo desenvolvimento social, todo desenvolvimento científico e que a ciência nasce do desenvolvimento social, né, dessa necessidade de demandas sociais. Né, a sociedade quer progredir por esse ponto, então ela é levada a... Mas não é só isso, né? Às vezes você tem um conhecimento pelo conhecimento mesmo. Então, acho que a gente tem que levar sempre em consideração as duas partes. Mais alguma pergunta? Eu acho que também nessa mesma linha de pensamento a gente tem a questão da tecnologia, que nem sempre a ciência está sendo construída para gerar tecnologia, ou a tecnologia também pode ser gerada para, e depois vem o conhecimento que eu acho que é bem exemplificado no avanço da própria termodinâmica, que a gente vê o surgimento de várias máquinas, depois é que vai se solidificando os conceitos, a discussão do calor também se perdura por muito tempo. Eu acho bem, assim, interessante pensar também dessa forma. Porque o desenvolvimento tecnológico, ele não envolve só o conhecimento teórico, mas ele vai desenvolver também as práticas, né? Então, não é todo mundo que tem competências e expertise para fazer a parte prática, que é desenvolver máquinas, né? E aí, então, as coisas são um pouco separadas, às vezes elas se misturam, às vezes elas se separam, né? Então, a gente não pode ter uma implicação direta. Desenvolver a ciência desenvolve tecnologia. Pode levar um tempo para que as coisas sejam associadas. Sim. E aí, gente, mais alguma pergunta? A Ingrid levantou a mão, foi isso que eu vi? Ingrid? Foi sem querer, desculpa. Eles são super tímidos, quase todos os professores falam a mesma coisa, eles não participam, eles não ligam a câmera, não ligam o microfone, é sempre assim. Mas, mas eu imagino que devem ter gostado. Da frequência eu perguntei, pedi para eles comentarem algo sobre a fala, e aí depois a gente tenta esclarecer. O Wesley está comentando uma excelente apresentação. Eu também não vou mais bater o tempo, porque eu tenho aniversário, vou te liberar. A gente ainda vai ficar um tempinho, tá, pessoal? Mas só para agradecer mesmo a Ana, muito obrigada por ter aceito. Eu espero que um dia você possa, né, essa pandemia acabe finalmente, você vai lá na Chapada, aproveita, conhece, ainda conhece o campus também, leva algum trabalho, a gente faz essa ponte que... Sim, né? Quero conhecer as cachoeiras, né? A gente só não falta, estou esperando você voltar lá para ir conhecer as cachoeiras. Não, nem eu deu tempo, né? Porque logo em seguida foi a pandemia, voltei até então, estou aqui na Paraíba. Mas eu espero que realmente a gente possa ter essa sua presença lá no campus, e aí a gente explora um pouquinho a Chapada. Então é isso, Ana, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau, pessoal, fico à disposição. A gente aliás, os meninos te conhecem pessoalmente, né? Quanto mais breve possível. Bom, aos visitantes também, muito obrigada por vocês terem vindo. Eu acho que agora todo mundo está liberado, exceto o pessoal das turmas, né, do segundo ano, que eu tenho um recadinho para vocês, e aí depois a gente finaliza a aula. Obrigada, Ana, obrigada, Luciana. Tchau, gente. Mira e os demais. Tchau. Eita, meu povo. Agora eu vou parar a gravação, porque são avisos.